extintas. Ora, somente a polêmica, o estabelecimento de uma raia muito definida, as razões pelas quais eu ataco esse sistema político e as razões pelas quais o Bolsonaro ataca. O problema da esquerda é que ela é bom moça, é uma boa moça, bom mocismo, quer ser simpático, quer se reproduzir em termos eleitorais e não está entendendo a dialética fundamental do nosso país, que é Bolsonaro ataca o sistema político concreto e defende um regime policial. Nós atacamos esse sistema político aqui e eu não faço a defesa abstrata da democracia. Se você escutar o Marcelo Freixo falar, ele faz uma defesa abstrata da democracia. A democracia, como se a democracia fosse um valor universal, como pensava Enrico Berlinguer lá do eurocomunismo, na Itália, no Partido Comunista Italiano. Nem na Itália e nem aqui. O que é? Como é que a democracia vai ser um valor universal se a Europa, Romulo, foi infestada do nazifascismo e de todo quanto é regime que colocou o homem à beira da barbárie? E nós aqui na América Latina, como é que vou acreditar em regimes democráticos se nós convivemos com todas as modalidades passadas, presentes e possibilidades de futuro de terrorismo de Estado? Então, esse pessoal que defende a democracia abstrata está validando o atual sistema político. As decisões do STF, as decisões do covil de ladrões, a impotência da CPI, o cinismo da imprensa, o poder econômico dos empresários, dos capitalistas, a estrangeirização da economia, a falta de domínio de território, a ausência de ciência e tecnologia, o colonialismo cultural. É esse sistema que valida. Eu sou radicalmente contra esse sistema, por isso que eu defendo a Revolução Brasileira. E os parlamentares ficam aí, em nome da defesa abstrata da democracia, valida esse sistema que tem cada vez mais repúdio do povo. O povo brasileiro, Romulo, e meus queridos expressionautas, tem um ódio mortal e crescente do sistema político. Esse mesmo sistema político que levou ao resultado da convenção constitucional lá no Chile, que nós vamos falar depois, e a posse de Guillermo Lasso, um banqueiro de direita no Equador ontem. Essa gente, de ambos os lados, de signos opostos, navegaram ambos na mais absoluto repúdio ao sistema político atual. Repudiar esse sistema político, meus caros expressionautas, não significa defender uma ditadura. Significa dizer que esse sistema político, como o Rômulo recordou aqui, o Estado é o Comitê de Negócios da Burguesia, aquele Congresso Nacional é um covil de ladrões, vou repetir, um covil de ladrões, que não merece o menor respeito, e o Supremo Tribunal Federal está assaltando o Estado brasileiro em favor dos capitalistas. Como é que nós vamos ficar aqui dando brilho para essas instituições? As instituições estão todas apodrecidas. E é isso que está orientando, então, esse comportamento errático, ou essa forma de se desculpar em tudo. A esquerda não tem que se desculpar, a esquerda tem que afirmar suas convicções, não com malabarismo parlamentares, e nem com a tentativa de ficar bem com todo mundo. O Brasil, nas lógicas das situações extremas, aqueles que querem ficar bem com todo mundo vão desaparecer da cena, porque a cena é da radicalização, e a direita está montada nisso. Agora, o que acontece finalmente, Romulo? A conta é impressionante, Romulo. Sabe o que todo mundo acha que está? A vida está decidida, viu, Romulo? Está decidida, sabe o quê? O Lula tem seus direitos momentaneamente restituídos, ele será o candidato contra Bolsonaro, ele derrota Bolsonaro e a vida volta ao normal. Esse é o cálculo. É um cálculo para lá de ingênuo e perigoso. É um cálculo nefasto, um cálculo que não tem arraigo na realidade brasileira. 2022 está muito longe. Muita coisa vai acontecer até lá. Muita coisa. Tem uma crise econômica no meio, uma crise política no meio e uma iracúndia. Quero reafirmar isso com a mais absoluta convicção. O povo brasileiro está alimentando uma raiva do sistema político que vai se expressar nas próximas eleições. Mas já está se expressando no cotidiano. Dia 29, todos nós vamos sair às ruas. Um mega protesto. Eu vou em favor do impeachment para tentar movimento de massa. Não sei o que vai dar. Eu sei que impeachment não dá. Essa semana, Ramos, entrou
o 120º pedido de impeachment no Senado. São 120. E o Rodrigo lá sentado em cima. Quer dizer, sem movimento de massa, não tem impeachment possível, está tudo tranquilo. O programa econômico ultraliberal está avançando como uma maravilha para a burguesia brasileira. Então, essa é uma situação muito clara. Agora, o povo está alimentando, o ódio do povo ao atual sistema político apareceu em 2018. E foi, meus caros expressonautas, capitalizados pela direita, foi a direita brasileira, através desse proto-fascista, que vocalizou a ira do povo contra o sistema político e venceu as eleições. Já tinha aparecido em 2013, em 2016, em 2018, sob tonalidades diferentes. Quem capitalizou essa rebeldia, essa iracundia, esse ódio, essa raiva? A direita. Por quê? Porque a esquerda estava fazendo a política do paz e amor. Ora, francamente, isso é de uma falta de responsabilidade política, histórica, completa. A sociedade é nossa, capitalista, é atravessada pelo conflito de classe. E na periferia subdesenvolvida, mais ainda. Isso é um monstrengo. O capitalismo dependente é um monstro, como dizia o meu mestre Rui Mauro Marini. É um monstro. Isso aqui é uma brutalidade. Isso aqui já é uma brutalidade. Isso aqui é inaceitável sob qualquer ponto de vista. Por isso que eu me afasto do pessoal keynesiano que tem um certo orgulho burguês. E faço uma crítica, porque eles não entram nas entranhas desse sistema que mata, que consome, que compromete o futuro, que tem desprezo pela juventude, pela infância, pela velhice, que mata na casca o talento brasileiro, que é um moinho, uma máquina de comer gente, como recordava o Darcy, a frase não é dele, mas ele recordava. Então, veja, nós não temos que ficar contemporizando aqui. Ô, Nilson, esquerda... quem que veio com essa história do mundo ou moinho primeiro? O Darcy Ribeiro ou o Cartola? Não, o Cartola deu um tom poético, né? É uma linda música, né? Feita para a filha dele, parece que é para a filha dele. Linda essa música. É um samba dos melhores do Cartola, né? Essa é uma beleza. Letra e música é uma beleza. Aquela simplicidade poética do Cartola é uma delícia aquele samba. Agora, veja, eu acho que essa é a situação. Então, Romo, eu concluo o seguinte, são nessas pequenas coisas e nas grandes que nós estamos vendo o seguinte, falta no Brasil uma esquerda. Lamento concluir, estimados expressonautas, a esquerda que nós temos, ela é uma esquerda liberal, dominada por um liberalismo de esquerda, e não está à altura da crise que nós estamos sofrendo. E que é uma crise que está cobrando uma definição. Se a esquerda não aparecer com a grandeza que o momento exige, a direita mais vagabunda, mais medíocre, mais violenta, se impõe. A luta de classe numa sociedade capitalista periférica não admite soluções humanas, nem tranquilas. Se nós olhar para a nossa história, as soluções, a nossa no Brasil e também da Pátria Grande, ela não admite soluções tíbias, de conciliação sempre com uma dose tremenda de violência, de domínio, de alienação. E é o que está em curso no Brasil. Então, a esquerda começa, até mesmo na questão da urna eletrônica, exibir suas vacilações, suas misérias, suas omissões, e não definir claramente. Eu não tenho problema nenhum, eu estou dizendo aqui, o STF é uma vergonha mundial. Eu sei que no outro lado está lá o filho do Bolsonaro querendo mandar 2 cabos para fechar o STF. Não é minha proposta, mas isso eu quero comentar aqui, Romo, se você me permitisse. Hoje saiu no jornal Hamburguês aqui, ó, que eu leio todo dia, uma matéria que é o seguinte. Há cerca de uma semana, Romo, o Supremo finalizou um caso que é chamado o seguinte, a tese da década, a tese do século, que é o seguinte, os capitalistas devem ICMS, eles contratam escritórios de advocacia,
especialistas tributários, contestam, ficam litigando lá durante anos e, finalmente, decidem a causa. E o Supremo, aqui, com a dona Carmen Lúcia, né? Tá bonita aqui a ministra, decidiu, agora, quando é que foi isso? Dia 14 de maio, decidiu que esses créditos, que esse débito do ICMS não devia incidir sobre o PIS e o CONFINS, e, portanto, as empresas que entraram até 2017 têm direito a créditos tributários. É uma soma, Rômulo, bilionária. E quem é que ganha? A Petrobras Distribuidora, a Vale, a Viva, a Braskem, a Claro, a Ambev, a TIM, a Ultrapar, a Viva Varejo, a Klabin, a Lojas Riachuelo, a Magazine Luiza, a Lojas Renner, são bilhões. E agora, a partir daquela decisão do STF, que dá crédito para as empresas, que elas têm débitos fiscais com o Estado, e elas vão agora amortizando ao longo do tempo, quer dizer, não vão pagar mais imposto aí por uns bons anos. Hoje, o tribunal vai ter que decidir sobre aquilo que vocês, juristas, chamam de modelação dos efeitos. Então, nessa modelação dos efeitos, Ron, o jornalão burguês hoje, olha, veja que não é matéria, não é um umbrella deal. Vocês têm que ir lá no cofre, buscar. Tá no jornal, porra. Eu fico louco com esses políticos que ficam falando de leite condensado, de não sei mais o que, etc., e esquece bilhões. Sabe quanto é que é a conta agora, Ron? Agora eles vão fazer uma nova análise, porque os impostos incidiam também sobre férias, legislação trabalhista previdenciária. O cálculo é que pode render, sem a associação, olha, eu vou dar a fonte, hein? A Associação Brasileira de Advocacia Tributária estima que as empresas deveriam pagar entre 80 e 100 bilhões. E o STF vai provavelmente anistiá-las. Rômulo, 100 bilhões. Eu não estou falando de R$600 do auxílio emergencial. Eu estou falando de 100 bilhões. Eu convoco todos os que estão aqui no Duplo Expresso, vá lá no Twitter do seu deputado, do seu senador, do seu prefeito, etc., e veja sobre o que eles estão falando hoje. Isso aqui que é 100 bilhões. A esquerda se especializou, essa esquerda liberal, em tocar nas pequenas somas, Rômulo, nas pequenas coisas. O leite condensado do Jair Bolsonaro. Ele sumiu lá, será? Um tal de leite condensado. O não sei o quê, a lacração do Felipe Neto, não sei o que, tudo. E cada decisão do Supremo é uma colher, Rômulo, 80, 90, 100 bi. Cada vez que esse Supremo reúne, ele anistia os capitalistas. E hoje, o jornalão também está dizendo aí que o governo está preparando um pacote tremendo para apoiar as empresas que se endividaram. Essas são as questões essenciais. A economia política, Rom, desapareceu do diagnóstico da esquerda. É uma esquerda moralista. Isso tem a ver com algo muito perigoso. Eu quero deixar aqui, sobretudo, para os petistas que nos escutam, porque eles têm um profetinha aí, que é esse tal Gessé Souza. E todos os livros do Gessé Souza, ele tem um postulado. Vamos acabar com o marxismo, porque o marxismo é economicista. 100 bi, economicismo. Aí sabe o que ele fala? Temos que fazer hierarquização moral. Aí virou a política, se reduziu a moral. A moral é o quê? A defesa dos injustiçados, dos pobres, dos discriminados, etc. e tal. E as saídas? As saídas são cotas, participações, políticas públicas, todas elas muito miseráveis, que não atendem a população, a nossa desigualdade, ao contrário, se reproduz. O essencial está sendo esquecido. Aquilo que é o fundamental, a economia política, os assuntos de Estado, os temas da soberania, a política externa. Mas, bom, o camarada Flávio Dino lá apoiou a entrega de Alcântara. Quer dizer, nós temos, meus camaradas expressionautas e Rômulo, que voltar a discutir aquilo que é o essencial na economia, na política, no Estado e na cultura. Aquilo que é fundamental. Não se ocupem de quinquilharias. Eu acho que esse é o problema. E no caso das urnas, o argumento, finalmente, que eu acho realmente espantoso, é a ideia de que
o Bolsonaro quer com isso desacreditar o sistema eleitoral e a democracia. Mas é claro que ele quer. Ele quer um regime de um Estado policial de alguma maneira. Estão aí 11 mil militares no governo. Os militares estão nadando de braçada. Está uma tremenda contradição lá dentro, acho eu, e vai crescer. Agora, nós, a esquerda, tem que sinalizar uma orientação crítica para o país. O país está sem uma referência crítica no terreno eleitoral, no terreno político, no terreno intelectual, no terreno da cultura. Nós estamos assim, sem referência crítica, Rô. Eu acho que esse é o nosso problema, e daí que o malabarismo dos parlamentares expressa essa debilidade teórica e política de não estar à altura da grave situação brasileira, da gravíssima situação brasileira, muito grave, Rô, e que não está sendo tematizada pela esquerda liberal. A esquerda liberal faz cálculo eleitoral. Vamos votar no Lula, a gente volta para os ministérios, faz alianças com os prefeitos, faz políticas sociais, ganha mais uns parlamentares, e está tudo certo, e vamos tocando. É um mundo da Cinderela. Aliás, não é o mundo da Cinderela, porque a Cinderela, o encanto dela acaba na meia-noite. Esse povo, o encanto não acaba nunca. Eles vão continuar dançando num baile. Lá no México, tinha uma expressão, Romos, queria ter ouvido também nisso, que era el tontito del baile. El tontito del baile é o cara que chega no baile e continua bem borracho, bem bebaço, na maior festa. E ele se esquece que a orquestra já parou, o baile está acabando, o pessoal está saindo. Quando eu penso na situação, na concepção eleitoral da esquerda brasileira, em fazer frentes amplíssimas, que vai entrar todo mundo, eu fico pensando que é el tontito del baile. É uma situação grave. Em perspectiva histórica, Romos, na América Latina, nunca tivemos uma situação com uma esquerda tão sem dentes para morder como nós temos agora.